Meus caros irmãos, estamos aqui no Santuário Original, celebramos a missa, celebramos com todos aqueles que se unem a nós, se unem através da transmissão da Shansta TV, e queremos fazer a nossa pequena reflexão, como viemos fazendo nesses dias, notas de pé de página na crônica do coronavírus. Hoje queremos tomar como tema a liberdade. Nesses dias, nós vivemos a liberdade de duas maneiras diferentes. Para muitas pessoas, se trata da restrição à sua liberdade. Não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem sair, não podem se reunir com os amigos, não podem ir para a praia, não podem trabalhar. Para outros, é uma possibilidade que não tinham antes. Agora, finalmente, eu posso arrumar coisas que ficaram guardadas. Eu posso falar com pessoas com quem eu não falo há muito tempo. Posso telefonar, posso ler, posso rezar. A liberdade sempre tem esses dois lados. E nós gostamos de representar a liberdade com a figura de um pássaro que voa. O horizonte, o ar. Um pássaro para voar precisa de duas asas, senão ele não consegue voar. A liberdade precisa de duas coisas, que nós expressamos com duas palavrinhas bem pequenas. A liberdade de, a liberdade para. A liberdade para fala do sentido da liberdade. Para que eu sou livre? Para que uso a liberdade? E mostra que na liberdade existe uma dinâmica de crescimento. Nós precisamos alcançar esse para quê da liberdade, mover-nos nesta direção e crescer e deixar-nos educar. Na nossa linguagem da fé, é a liberdade dos filhos de Deus que queremos alcançar. Assim como os filhos se sentem livres porque os pais cuidam deles e eles brincam, se despreocupam, porque para eles tudo está resolvido, assim Deus gostaria que nós vivêssemos diante dele na total confiança. O Padre Kentenich, no começo do movimento, na fundação, estava aqui no internato e sentia que os meninos estavam numa situação de insatisfação, de revolta. Havia rumores, havia coisas que aconteciam por atrás. Eles queriam liberdade, porque tudo era muito marcado por regras, tudo era muito determinado e não havia espaço para eles se desenvolverem. Então o Padre Kentenich lhes disse: vamos caminhar para a liberdade. Na formulação da época, vamos formar-nos como personalidades firmes, livres e sacerdotais ou apostólicas. E os meninos disseram: oba, finalmente alguém entendeu o nosso anseio. Mas o Padre Kentenich disse: vamos devagar. Para chegar nessa liberdade, temos que deixar-nos educar. Educar-nos na liberdade. Senão não seremos verdadeiramente livres. Mas o Padre Kentenich percebeu também que esse tema da liberdade era um tema fundamental nesse tempo de transição de uma época histórica para outra. E por isso percebeu que ele devia, nesse pequeno espaço do internato, dar uma resposta ao grande desafio da época, a liberdade, mostrando um caminho para a liberdade, educar-nos para a liberdade. Por isso, quando depois foi preso e levado a um campo de concentração, ele viveu todo esse tempo na mesma atitude. Era uma coerência nele, conquistar uma liberdade interior mais profunda e conquistá-la todos juntos, como família. Para poder viver a liberdade, precisamos de algumas coisas. Uma das coisas muito importantes para a liberdade é a confiança. A confiança
possibilita a liberdade. As leituras de hoje falam da confiança. Existe uma relação entre liberdade e confiança, podemos expressá-la negativamente dizendo: quem desconfia dos outros é alguém que está preso no seu próprio mundo interior, nessa disposição de não confiar. É um prisioneiro desta realidade interior. Positivamente, quem confia pode soltar, pode permitir que os outros sejam o que eles são, dar-lhes o lugar que lhes cabe, reconhecer a dignidade que eles têm, porque ele também tem a posse de si e se reconhece e sabe quem é. Ele pode estabelecer vínculos, né? Relações, e assim ser ele mesmo e deixar que os outros sejam eles mesmos. E assim contribuir com a sua parte, permitindo que os outros contribuam com a deles. Viver em liberdade, vivendo vínculos. Isso é confiança que nos possibilita. É preciso poder confiar para crescer na liberdade. Aqueles que estão em quarentena, e nós todos nesses dias, nessa extraordinária quaresma que estamos vivendo, estamos passando por uma escola da liberdade. Sim, estamos num curso intensivo de liberdade, de como viver a liberdade. E nada melhor numa escola, num curso, do que ter alguém que orienta bem, ter um bom professor, um bom mestre. E nós temos um bom mestre, uma boa mestra, que é a nossa Mãe Rainha. Ela quer, a partir daqui, educar-nos, quer ser a educadora da nossa liberdade. Para isso Deus a presenteou. Ela é totalmente livre, totalmente disponível para Deus, totalmente entregue, confiada, e quer nos ensinar essas atitudes. Se nós confiarmos filialmente em nossa Mãe, ela nos levará ao Senhor da nossa liberdade, a quem podemos entregar-nos totalmente. Amém. Amém.